Provocação. Provocação. Olá, seja bem-vindo. Sociedade, política e cultura. Nós estamos aqui não para provocar uma pessoa, mas para provocar uma reflexão e, quem sabe, uma ação. No nosso programa de hoje, a gente não poderia começar melhor, e para começar com o pé direito, nós temos uma pessoa querida e ilustre no município, a vice-prefeita Lorência Riani. Lorência, muito obrigado por você ter dado essa honra de dar o seu toque de sorte para começar o programa. Muito obrigado, seja bem-vinda. Obrigada. Eu quero agradecer esse momento de estar aqui abrindo o programa e desejo sucesso. Amém. Depois que você abriu, agora vai ser sucesso. Vai durar. Lorência, para começar, eu também queria conhecer, e acho que apesar de você ser conhecida no município, tem algumas pessoas que não conhecem a sua trajetória. Queria que você falasse assim, do início do seu trabalho na política. Como foi o seu envolvimento, seu engajamento com a política? Eu sou de Minas. Eu sou da cidade de Pocrane, em Minas Gerais, e mudei para o Espírito Santo em 79, como milhares de pessoas vieram para o Espírito Santo à procura de oportunidade. E o sonho dos meus pais era que nós tivéssemos a oportunidade de cursar um curso superior, faculdade. E lá em Minas não era possível, então viemos para morar aqui com essa perspectiva. Graças a Deus conseguimos. Cheguei em 79 com a criação das comunidades eclesiais de base. Quando estava na efervescência dos movimentos, retomando os movimentos, a luta pela democracia, redemocratização do país, e pelas comunidades eclesiais de base, via da teologia da libertação, o que a gente discutia era que tinha que ter fé e ação. A fé sem ação, naquela época a gente dizia, é bolha de sabão. Então, eu era da igreja, participava da igreja, como sou até hoje, participante da comunidade do meu bairro, comunidade de São Pedro. Então, a gente participava da igreja, do circo bíblico, participava da formação dos grupos de mulheres, que naquela época não tinha associação de moradores, 79. As nossas reivindicações de bairros passavam pelos grupos de mulheres que existiam aqui naquela época, que já era em mais de 10. Mas depois, no decorrer do tempo, vieram a criação da Federação das Associações de Moradores, a Associação de Moradores do meu bairro, participei de todo o processo. Depois fui trabalhar, trabalhava na iniciativa privada, trabalhei 11 anos, eu trabalhava na área administrativa, na área de contabilidade. E trabalhei 11 anos na área administrativa empresarial. E nesse período eu fui para uma metalúrgica e conheci o movimento sindical, a oposição sindical Boca de Forno. Naquele período em que estava pelo país afora toda a discussão da retomada dos sindicatos, tomar os sindicatos da turma dos pelegos para um sindicato que trabalhasse a luta dos trabalhadores. E aí fui para a oposição sindical, fiquei um tempo na empresa ainda, porque fui para a CIPA, porque senão tinha sido mandado embora também, então era natural naquele período. Todos os trabalhadores, para ter possibilidade de ser militante de uma oposição sindical, teria que se engajar em o instrumento daquela época era a CIPA, porque nos dava estabilidade, então permitia que fosse militante de algum movimento. Fiquei por um período, e aí depois eu decidi que eu ia sair da área das empresas, da área de ciências contábeis, e fui fazer serviço social na universidade. Fiz vestibular, passei, e aí comecei a trabalhar outras questões. Trabalhei 2, 3 anos com Sem Terra, naquela época, lá no Norte, junto com a professora de pesquisa Wanda Valadão. E foi o período também que eu conheci o PT. Foi na eleição de 1986, o primeiro momento que eu participei de eleições no Espírito Santo.
E a partir daí eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores. Daí para frente, muitas candidaturas, prefeita, vice-prefeita, vereadora, tive um mandato de vereadora de 92 a 96. Enfim, muitas lutas. Agora, então, você nunca trocou de partido? Você entrou no PT e sempre foi PT? Sempre fui dos movimentos sociais, seja das associações de moradores, criação da Associação de Mulheres da Serra, Conselho da Mulher. As lutas ligadas às questões das mulheres sempre estive presente, como dos direitos humanos, e nunca mudei de partido. Eu me filiei no PT em 86 e continuo no PT até hoje. O que a senhora acha, como a senhora vê a relação do PT na Serra com o PT nacional? Há um alinhamento? Ou por exemplo, o PT é o mesmo em todo o Brasil? Ou podemos dizer que o PT daqui é diferente do PT do Rio? Como é que é o PT na Serra com o PT no Brasil? Como é essa relação do partido? Olha, o PT, ele é em cada cidade, em cada estado, de acordo com a sua formação, com as características daquele local. O norte é uma luta, é a luta dos seringais, a luta do povo da floresta. O sudeste já foi mais a luta da formação dos sindicatos, vindo da igreja, que deu todo o apoio à formação das lutas sindicais e a retomada do movimento sindical no Brasil. E aí, de acordo com o local que ele é criado e com a militância daquelas pessoas, ele tem a sua forma de agir. Naquele momento da criação, nós éramos um partido muito pequeno e tinham candidaturas que a gente sabia que não ia ser eleito, como foi o meu caso em 1996, fui candidata a prefeita. A vice também em 88, que foi a primeira candidatura. Mas era uma forma de marcar posição do nosso partido nas ruas. Era uma forma de construção do nosso partido, que eram as candidaturas do momento propício de trabalhar a militância, de dialogar com a sociedade. Então, ele tem, no ABC Paulista, naquele período da criação, os metalúrgicos, e hoje muitos metalúrgicos se tornaram prefeitos, prefeitas, e o movimento sindical tem uma contribuição muito grande no Partido dos Trabalhadores. A fundação da CUT, o PT esteve junto, formando a maior central sindical desse país. Então, em cada local, ele vai ter a sua característica própria. E aqui na Serra não é diferente. Vitória, que é a capital, tem uma outra realidade. Então, assim, não é que tem um PT em cada lugar, tem um PT em cada lugar e que acaba trabalhando as características. O PT do meio rural está ligado aos trabalhadores rurais, a luta pela reforma agrária, a luta pelas políticas públicas que levam benefício ao homem no campo. Hoje é a questão da economia solidária. Enfim, o PT foi crescendo, assumindo espaços de poder, e ao assumir os espaços de poder, em cada cidade foi fazendo a sua trajetória. E aqui na Serra também a sua trajetória participamos na Câmara, tivemos vários mandatos de vereadores e vereadoras, e hoje estou na condição de vice-prefeito da cidade, como temos nossos companheiros, o deputado estadual, Roberto, o Givaldo, que é nosso vice-governador. Então, estamos construindo a nossa história, mas muito ligada aos movimentos sociais e ao movimento sindical, que na Serra também, historicamente, foi forte, em função dos grandes projetos, das plantas industriais que foram instaladas no município na década de 70 para 80. Então, só falando em décadas, falando de 70 para 80, a teologia da libertação e o início do PT, que é muito associado, né, à igreja e essa esquerda da igreja. Na sua visão, qual é a sua visão de esquerda hoje? O que representa a esquerda hoje para você? Se a gente pensar na esquerda daquele período, a gente vai pensar em todos os nossos companheiros e companheiras que agora, completando os 50 anos do período do golpe militar, dos companheiros da esquerda que lutaram pelo fim da ditadura, dos que morreram, dos que foram exilados. Então, a esquerda, em cada momento da sociedade também, ela cumpre um papel. E hoje a esquerda brasileira cumpre o papel de estar
discutindo ainda o socialismo que nós queremos, buscando fazer com que o governo tenha o seu caminho e os movimentos sociais continuam, como a moradia, como a MST, como os indígenas, reivindicando os governos, e mesmo nós que viemos e que assumimos os espaços, mas que a gente saiba compreender que os movimentos sociais precisam continuar existindo, precisam continuar reivindicando, e é esta luta dos movimentos sociais e a discussão com o institucional vai gerando políticas públicas que melhoram a vida da sociedade. Então, acho que a esquerda hoje no Brasil, muito difusa, porque vários partidos de esquerda hoje, que foram de esquerda no passado, hoje já não estariam mais, e também com um número grande de partidos no país, quando chega no período eleitoral, as alianças, e essa não temos efetivamente, a questão da fidelidade partidária ainda é muito, não é algo muito concreto em todos os partidos, e chega no período das alianças, aí hoje você tem partidos dos mais diferentes matizes fazendo alianças, porque a política se regionaliza, principalmente quando quer para governo do Estado. Quando chega no município também se perde essa discussão de nível nacional. Como esse ano as eleições presidenciais, alguns partidos vão seguir a trajetória nacional, mas nós já estamos percebendo muitos movimentos em diversos estados, onde o partido está numa coligação ou vai estar numa coligação em nível nacional, e nos estados ele está com outra candidatura do governo do estado e até da presidência. Eu vou até fazer o nosso intervalo, que você quase começa a responder as perguntas do segundo bloco, que é eleições 2014. Então a gente vai dar uma pausa rapidinho e volta daqui a pouco.